Em um ataque planejado com precisão, as forças russas realizaram uma operação que desestabilizou uma das formações mais estratégicas da Ucrânia. A primeira Brigada Presidencial, uma unidade de elite considerada vital para a defesa do país, teve seu comando central destruído, deixando um vazio crítico em sua organização. Além disso, a interrupção de corredores logísticos essenciais agravou as dificuldades ucranianas na região, expondo pontos vulneráveis no abastecimento. Esse ataque não foi apenas um movimento no campo de batalha, mas parte de uma estratégia mais ampla, que alinha objetivos militares e políticos. A escolha de alvos específicos e a coordenação da ofensiva demonstram uma preparação cuidadosa baseada em dados de inteligência avançados. A eliminação dessa brigada não apenas compromete uma peça-chave das forças ucranianas, mas também enfraqueceu um símbolo de resistência que tinha grande relevância no cenário interno e externo. A perda de lideranças estratégicas enfraqueceu de maneira significativa a capacidade de coordenação e decisão dentro da estrutura militar ucraniana. Para as forças russas, esse desfecho não apenas consolidou um avanço tático, mas também revelou fragilidades críticas do lado adversário, expondo dificuldades em sustentar operações em um conflito prolongado e cada vez mais exigente. A cidade de Pokrovsk, situada em um ponto crucial para a logística militar, emergiu como um epicentro estratégico no confronto. A destruição de vias essenciais, como rodovias e linhas ferroviárias, paralisou o transporte de suprimentos e tropas, gerando um impacto direto na eficiência operacional da Ucrânia. A ofensiva russa, meticulosamente coordenada, evidenciou o uso eficaz de tecnologias modernas e estratégias de desgaste para desestabilizar o oponente. Paralelamente, o apoio internacional à Ucrânia enfrenta crescentes adversidades. O esgotamento de recursos disponíveis e disputas internas dentro do governo ucraniano têm provocado desconfiança e desânimo entre suas forças e lideranças. As dificuldades administrativas e rumores sobre possíveis mudanças de rumo nas decisões de comando geram um clima de incerteza, ameaçando a capacidade do país de manter sua resistência de forma consistente. No teatro de operações, as forças russas continuam a avançar de forma gradual e consistente, consolidando o controle sobre áreas de alta relevância estratégica. Esse progresso é sustentado por uma combinação de táticas de precisão, inteligência avançada e logística bem estruturada, o que tem garantido à Rússia uma posição vantajosa em múltiplas frentes. O domínio territorial obtido não se limita a ganhos imediatos. Ele também impacta diretamente as rotas de suprimento e a capacidade de mobilização ucraniana, aprofundando as dificuldades enfrentadas pelo país na gestão de seus recursos limitados. Enquanto isso, a Ucrânia se depara com um cenário cada vez mais crítico. A escassez de suprimentos essenciais, combinada com perdas significativas em termos humanos e materiais, está colocando pressão crescente sobre suas lideranças militares e políticas. A tomada de decisões estratégicas torna-se ainda mais desafiadora diante do risco iminente de colapso em frentes vitais. Esse contexto não apenas redefine as prioridades do comando ucraniano, mas também expõe as limitações de uma defesa prolongada em meio a um conflito assimétrico. Pokrovsk, situada no coração de uma região essencial para a logística de guerra, emergiu como um ponto focal no conflito. A cidade, que conecta importantes corredores de transporte e abastecimento, é mais do que um objetivo militar. Tornou-se um símbolo do embate estratégico entre os dois lados. Sua posição geográfica permite controlar não apenas os fluxos de recursos, mas também o ritmo das operações em áreas adjacentes. Cada decisão tática tomada nesse local reflete a complexidade de uma guerra onde logística, moral das tropas e capacidade de resistência se entrelaçam de maneira decisiva. Além do significado militar, o impacto psicológico das operações em Pokrovsk é profundo. Para a Ucrânia, perder o controle da cidade não seria apenas um revés tático, mas também uma derrota simbólica que abalaria
a moral das tropas e da população. Por outro lado, para a Rússia, manter e expandir seu domínio na região reforça sua narrativa de progresso e aumenta a pressão sobre as forças ucranianas. Essa dinâmica transforma a cidade em um ponto de referência, ilustrando como cada ação local influencia diretamente o panorama mais amplo do conflito. A guerra em curso não apenas molda o destino de cidades como Pokrovsk, mas também redefine os limites das capacidades militares e as estratégias de sobrevivência de ambos os lados. A intensidade dos combates, combinada com a luta por controle logístico e territorial, demonstra como cada movimento no tabuleiro desse conflito pode alterar profundamente as condições políticas e militares envolvidas. Além das consequências diretas no campo de batalha, o impacto desse conflito prolongado ressoa em escala global, gerando uma série de repercussões econômicas, políticas e sociais que afetam tanto os países diretamente envolvidos quanto as grandes potências mundiais. O prolongamento das hostilidades tem evidenciado falhas significativas nas estratégias de contenção e suporte adotadas pelas nações ocidentais. Países que inicialmente ofereceram apoio irrestrito à Ucrânia agora enfrentam dificuldades crescentes para sustentar esse compromisso, em meio a pressões econômicas internas, desafios logísticos e mudanças na opinião pública. As implicações econômicas do conflito são particularmente notáveis, com cadeias de suprimento globais sendo desestabilizadas, inflação alimentada pela crise energética e uma crescente incerteza nos mercados internacionais. Muitos países aliados da Ucrânia estão enfrentando dilemas: equilibrar o apoio contínuo à resistência ucraniana enquanto lidam com o aumento do descontentamento doméstico, gerado por políticas de austeridade e alta nos custos de vida. Essa situação tem criado divisões dentro de blocos como a União Europeia e entre aliados transatlânticos, evidenciando fragilidades em alianças que antes pareciam sólidas. Enquanto isso, o conflito está catalisando uma reconfiguração do equilíbrio geopolítico. A cada nova ofensiva ou manobra diplomática, a dinâmica entre as grandes potências é alterada, com países buscando redefinir seus papéis no cenário internacional. Nações que antes se mantinham neutras, agora enfrentam pressões para se alinhar a um dos lados, enquanto novos blocos regionais começam a emergir, moldados por interesses compartilhados e pela necessidade de adaptação a uma realidade global em transformação. Além disso, o conflito expõe como cada decisão militar tem um impacto desproporcional na política internacional. Movimentos estratégicos no campo de batalha estão sendo observados e interpretados por governos ao redor do mundo, que ajustam suas políticas externas e internas com base nesses desdobramentos. A guerra, que começou como uma disputa territorial, tornou-se um fator determinante na reorganização da ordem mundial, desafiando instituições tradicionais e provocando reflexões profundas sobre o futuro da segurança coletiva e da cooperação internacional. Essa realidade impõe desafios sem precedentes para governos e organizações globais que precisam lidar com um cenário onde não há soluções rápidas ou simples à vista. A falta de consenso entre os principais atores internacionais só aumenta a complexidade do conflito, enquanto cada decisão tomada hoje molda de forma irreversível o curso da geopolítica para as próximas décadas. À medida que a guerra se arrasta, a necessidade de inovação diplomática e coordenação entre nações torna-se cada vez mais evidente, ainda que as soluções permaneçam distantes.